Há exatamente 3 anos, a rádio dava a sua participação ao desencadear do movimento do 25 de Abril. Dia a dia com o passado evoca neste momento o que foi o início da longa madrugada libertadora de há 3 anos. Dia a dia com o passado. ...25 de abril de 1974. O movimento dos capitães em marcha rumo ao futuro. A tentativa de construir um país novo. 25 de abril de 1974. 0 horas e 20 minutos. Hora H para a luz verde. 0 horas 20 minutos. Onda média 1286 km por segundo, banda dos 233 metros,2. Leite de Vasconcelos, locutor do programa Limite, foi contactado. Uns amigos suecos gostariam de ouvir o Grândola Vila Morena, mas teria que ser por volta das 0 horas e 20 minutos. E entre as 0 horas e 20 e as 0 horas e 25, o locutor anunciou: Grândola Vila Morena, terra de fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Vai cantar José Afonso, Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Dia 25 de abril de 1974, 0 horas e 29 minutos. Portugal entra na contagem decrescente para o início da queda do regime fascista. Forças militares em vários pontos do país aguardam a palavra de ordem para o desencadear das operações. O aviso havia já sido transmitido através da inserção de uma breve notícia no vespertino A República sobre o programa Limite. E às 22h55, com a transmissão da canção de Paulo de Carvalho e Depois do Adeus. A senha chegou pela canção de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, transmitida no programa Limite. Depois, entre as 0h30 e as 3 horas, registra-se o eclodir das primeiras operações militares decisivas para o êxito final do golpe levado a cabo pelo movimento das Forças Armadas. Forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que entretanto haviam prendido o comandante da unidade, avançam sobre Lisboa, sem deparar com qualquer resistência durante a sua marcha. E simultaneamente verificam-se movimentações militares em Mafra, Tomar, Região Militar de Lisboa, Caçador 5 e Cavalaria 7, Figueira da Foz, Lamego, Estremoz, Vendas Novas, Viseu e outros pontos. Grândola Vila Morena ficará na história como um hino de unidade antifascista. José Afonso conta-nos a história da canção. Há quem diga que a canção que está ligada aos primeiros acontecimentos foi o Grândola. Eu posso falar do que foi essa canção e como é que eu a cantei, em que circunstâncias é que ela era cantada. A Grândola foi uma canção que surgiu, ou foi feita, há cerca de 14, 15 anos, quando os cantores políticos, entre aspas, os cantores da intervenção tentavam fazer chegar a sua voz e as suas canções de agitação, apesar da repressão que havia, apesar
da vigilância constante que havia por parte da Guarda Republicana e por parte, sobretudo, da PIDE. E essa canção está ligada a um passeio, a uma viagem que eu fiz a Grândola, durante a qual conheci alguns amigos e camaradas que mais tarde tiveram que sair, por motivos políticos, tiveram que sair da terra. E está ligado a uma coletividade popular que ainda hoje funciona, que é a chamada Música Velha ou Fraternidade Operária Grandolense. Era uma coletividade muito modesta, sem qualquer espécie de subsídios, mas que se propunha levar a efeito determinado tipo de realizações de ordem cultural. Um pequeno teatro, uma pequena biblioteca, e em que tudo funcionava como se fosse uma verdadeira cooperativa. Não havia mandões, não havia chefes. As responsabilidades estavam igualmente distribuídas pelos associados. E isso impressionou-me. Impressionou-me porque, quanto a mim, era uma imagem do que seria uma sociedade socialista, não é? E daí a frase que eu empreguei para caracterizar essa terra e a imagem que eu tinha do socialismo, que é a frase que é a frase-chave da canção, que é: o povo é quem mais ordena, não é? Uma outra recordação que eu tive é que eu nesse dia conheci o Carlos Paredes. Nós continuámos, eu digo nós, já não me recordo sequer quem é que me acompanhava. Eu recordo-me que o Fanhais teve que sair do país, eu continuei aqui, mais outros, o Freire, o Adriano, e grande parte das tentativas que nós fazíamos para cantar, mais ou menos a coberto ou fora das vistas da polícia, eram tentativas frustradas, não é? Havia quase sempre repressão sobre os elementos da direção, das direções das coletividades que nos convidavam, sobre os elementos das direções sindicais. Naquela altura já estava a surgir o embrião da intersindical e nós colaborávamos, por exemplo, com os caixeiros, com os bancários, com os da indústria têxtil, em Montargila, etc. E quase sempre nestas tentativas que nós fazíamos, como disse, eram quase sempre interrompidas, por vezes violentamente pela polícia. Eu cantava sempre a Grândola e convidava as pessoas a cantar à moda alentejana, quer dizer, levantarem-se, cantarem em pé e prenderem-se pelos braços formando cadeias. E verifiquei que esse processo provocava sempre nas pessoas um sentido de fraternidade, de força coletiva, e contribuía até para espantar o medo. O medo estava presente em todos nós, não é? O medo da repressão, o medo das consequências. E a canção tinha um efeito psicológico interessante. E o mesmo efeito obtivemos em sessões que fizemos na Galiza, nas mesmas circunstâncias políticas, por vezes na presença dos sociais, que corresponde aqui à PIDE, e até nas Astúrias. E as pessoas cantavam sempre em pé, não é? Por vezes até um PIDE espanhol, lá no meio das pessoas, teve que cantar para passar despercebido. Recordo-me que isso foi ou foi em Santiago ou foi lá em cima em Lugo. E esse efeito da Grândola, portanto, era utilizado como se fosse um efeito estimulante. Quer dizer, essas sessões atingiam novamente o seu ponto máximo com a Grândola cantada em coro. Mas esse efeito, recordo-me que se obteve também em circunstâncias interessantes. Foi que, e cerca de 25 dias antes do 25 de Abril, houve uma sessão que foi promovida por Casa da Imprensa. Normalmente estas sessões eram reacionárias e os cantores convidados eram os chamados cantores do nacional cancionetismo, permitidos pelo governo e por vezes até tecnicamente melhores que os cantores políticos, sem dúvida alguma, mas que eram utilizados pelo regime e pelo sistema para ajudar a adormecer a rapaziada, não é? E nesse dia, os convites que foram feitos foram dirigidos a cantores proibidos pelo regime, né? Eu, o Adriano, e outros, não sei se José Letria, né? José Letria, o conjunto Introita, etc. E então fizemos uma série de prevenções, que não podíamos prestar qualquer espécie de declarações, que o espetáculo seria imediatamente interrompido se nós violássemos essas imposições feitas pela PIDE, não é? E nessa noite estavam cerca de 300 PIDEs dissimulados no meio das pessoas. Então houve até nos bastidores uma série de problemas, não é? De pressões. Simplesmente a Casa da Imprensa já tinha muita força. E
E os seus dirigentes chegaram a ameaçar, não sei se o governo, se quer, ou indiretamente, que suspenderiam então a sessão se continuassem as proibições. E então eles permitiram que eu cantasse 2 ou 3 canções, já não me recordo, entre as quais a Grândola, o Milho Verde e não sei o que mais. E eu assim fiz. Ao chegar à Grândola, acho que ainda disse 2 ou 3 pataquadas. E as pessoas levantaram-se, eram cerca de 6.000. Eu, mais uns amigos, só à minha conta, meti lá 500 de borla, né? As pessoas distribuíam-se, além do recinto principal, distribuíam-se pelas galerias, né? E a rapaziada levantou-se toda e cantou em coro, né? Em uníssono, isto seguido de gritos fascistas, etc. Né? E suponho que estavam lá militares, né? Portanto, a Grândola teve esse significado. E espero que continue a ter, né? Que a Grândola não é um hino, como poderá pensar-se, né? Determinados grupos, aos quais eu estive até isto afeto, utilizaram a Grândola como uma espécie de hino, né? Eu pessoalmente rejeito isso. Gostaria que a Grândola fosse apenas uma canção popular, né? E que fosse cantada indiscriminadamente pelas pessoas, né? As pessoas, determinado tipo de pessoas, progressistas, né? E sobretudo trabalhadores, né? E as minhas melhores recordações é que a Grândola chegou a ser um pouco essa, a canção que eu pretendia que ela fosse, né? O movimento dos capitães, popularizado como MFA, tinha o seu programa elaborado. Programa que conseguiu reunir todo um conjunto de militares com as mais variadas tendências. Esse programa seria mais tarde dado a conhecer. Considerando que, ao fim de 13 anos de luta, em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Considerando que a definição daquela política só é possível com o saneamento da atual política interna e das suas instituições, tornando-as pela via democrática indiscutidas representantes do povo português. Considerando ainda que a substituição do seu sistema político vigente terá de processar-se sem convulsões internas que afetem a paz, o progresso e o bem-estar da nação, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, na profunda convicção de que interpreta as aspirações e interesses da esmagadora maioria do povo português e de que a sua ação se justifica plenamente em nome da salvação da pátria e fazendo uso da força que lhe é conferida pela nação através dos seus soldados, proclama e compromete-se a garantir a adoção das seguintes medidas, plataforma que entende necessária para a resolução da grande crise nacional que Portugal atravessa. Medidas imediatas. Exercício do poder político por uma junta de salvação nacional, até à formação, a curto prazo, de um governo provisório civil. A escolha do presidente e vice-presidente será feita pela própria junta. A Junta de Salvação Nacional decretará a destituição imediata do Presidente da República e do atual Governo e dissolução da Assembleia Nacional e do Conselho de Estado, medidas que serão acompanhadas do anúncio público da convocação, no prazo de 12 meses, de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal direto e secreto, segundo a lei eleitoral a elaborar pelo futuro Governo Provisório. a destituição de todos os governadores civis no continente, governador dos distritos autónomos nas ilhas adjacentes e governadores gerais nas províncias ultramarinas, bem como a extinção imediata da Ação Nacional Popular. Os governos gerais das províncias ultramarinas serão imediatamente assumidos pelos respectivos secretários-gerais e investidos nas funções de encarregados do governo até nomeação do novo governador-geral pelo governo provisório. Os assuntos decorrentes dos governos civis serão despachados pelos respectivos substitutos legais enquanto não forem nomeados novos governadores pelo governo provisório. A extinção imediata da DGS, Legião Portuguesa e organizações políticas de juventude. A DGS será reestruturada e saneada,
organizando-se como polícia de informação militar, enquanto as operações militares o exigirem. A entrega às Forças Armadas dos indivíduos culpados de crime contra a ordem política instaurada, enquanto durar o período de vigência da Junta de Salvação Nacional, para instrução do processo e julgamento. Medidas que permitam uma vigilância e um controle rigorosos de todas as operações económicas e financeiras com o estrangeiro. A amnistia imediata de todos os presos políticos, salvo os culpados de delitos comuns, os quais serão entregues ao foro respectivo, e reintegração voluntária dos servidores do Estado destituídos por motivos políticos. A abolição da censura e exame prévio. Reconhecendo-se a necessidade de salvaguardar o segredo dos aspectos militares e evitar perturbações na opinião pública causadas por agressões ideológicas dos meios mais reacionários, será criada uma comissão ad hoc para controle da imprensa, rádio, televisão e cinema de caráter transitório, diretamente dependentes da Junta de Salvação Nacional, a qual se manterá em funções até à publicação de novas leis de imprensa, rádio, teatro e cinema pelo futuro Governo Provisório. Medidas para a reorganização e saneamento das Forças Armadas e Militarizadas, GNR, PSP, Guarda Fiscal, etc. O controle de fronteiras será das atribuições das Forças Armadas e Militarizadas, enquanto não for criado um serviço próprio. Medidas que conduzam ao combate eficaz contra a corrupção e a especulação. Medidas a curto prazo. No prazo máximo de 3 semanas após a conquista do poder, a Junta de Salvação Nacional escolherá dentre os seus membros o que exercerá as funções de Presidente da República Portuguesa, manterá poderes semelhantes aos previstos na atual Constituição. Os restantes membros da Junta de Salvação Nacional assumirão as funções de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Chefe do Estado-Maior da Armada, Chefe do Estado-Maior do Exército e Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e farão parte do Conselho de Estado. Após assumir as suas funções, o Presidente da República nomeará o Governo Provisório Civil, que será composto por personalidades representativas de grupos e correntes políticas e personalidades independentes que se identifiquem com o presente programa. Durante o período de exceção do Governo Provisório, imposto pela necessidade histórica de transformação política, manter-se-á a Junta de Salvação Nacional para salvaguarda dos objetivos aqui proclamados. O período de exceção terminará logo que, de acordo com a nova Constituição Política, estejam eleitos o Presidente da República e a Assembleia Legislativa. O Governo Provisório governará por decretos-leis que obedecerão obrigatoriamente ao espírito da presente proclamação. O Governo Provisório, tendo em atenção que as grandes reformas de fundo só poderão ser adotadas no âmbito da futura Assembleia Nacional Constituinte, obrigar-se-á a promover imediatamente a aplicação de medidas que garantam o exercício formal da ação do Governo e o estudo e aplicação de medidas preparatórias de caráter material, económico, social e cultural que garantam o futuro exercício efetivo da liberdade política dos cidadãos. A liberdade de reunião e de associação. Em aplicação deste princípio, será permitida a formação de associações políticas, possíveis embriões de futuros partidos políticos e garantida a liberdade sindical, de acordo com a lei especial que regulará o seu exercício. A liberdade de expressão e pensamento sob qualquer forma. A promulgação de uma nova lei de imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema. Medidas e disposições tendentes a assegurar a curto prazo a independência e a dignificação do Poder Judicial. A extinção dos tribunais especiais e dignificação do processo penal em todas as suas fases. Os crimes cometidos contra o Estado no novo regime serão instruídos por juízes de direito e julgados em tribunais ordinários, sendo dadas todas as garantias aos arguidos. As averiguações serão cometidas à Polícia Judiciária. O Governo Provisório lançará os fundamentos de uma nova política económica posta ao serviço do povo português, em particular das camadas da população até agora mais desfavorecidas, tendo como preocupação imediata a luta contra a inflação e a alta excessiva do custo de vida, o que necessariamente implicará uma estratégia antimonopolista. Uma nova política social que, em todos os domínios, terá essencialmente como objetivo a defesa dos interesses das classes trabalhadoras e aumento progressivo, mas acelerado, da qualidade de vida de todos os portugueses. O Governo Provisório orientar-se-á em matéria de política externa pelos princípios da independência e da igualdade entre os Estados, da não ingerência nos assuntos internos dos outros países e da defesa da paz,
alargando e diversificando relações internacionais com base na amizade e cooperação. O governo provisório respeitará os compromissos internacionais decorrentes dos tratados em vigor. A política ultramarina do governo provisório, tendo em atenção que a sua definição competirá à nação, orientar-se-á pelos seguintes princípios. Reconhecimento de que a solução das guerras do ultramar é política e não militar. Criação de condições para um debate franco e aberto a nível nacional do problema ultramarino. Lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que conduza à paz. Considerações finais. Logo que eleitos pela nação, a Assembleia Nacional Constituinte e o novo Presidente da República, será dissolvida a Junta de Salvação Nacional e a ação das Forças Armadas será restringida à sua missão específica de defesa externa da soberania nacional. O movimento das Forças Armadas, convicto de que os princípios e os objetivos aqui proclamados traduzem um compromisso assumido perante o país e são imperativos para servir os superiores interesses da nação, dirige a todos os portugueses um veemente apelo à participação sincera, esclarecida e decidida na vida pública nacional e exorta-os a garantirem pelo seu trabalho e convivência pacífica, qualquer que seja a posição social que ocupem, as condições necessárias à definição, em curto prazo, de uma política que conduza à solução dos graves problemas nacionais e à harmonia, progresso e justiça social indispensáveis e à obtenção do lugar a que Portugal tem direito entre as nações. Dia a dia com o passado. E os homens sem sono? E os homens do MFA? Onde estavam faz uns 3 anos a esta hora? Não os podemos, evidentemente, ter todos aqui ao microfone. A reportagem foi encontrando um aqui, outro além. Temos aqui alguns deles, mas estamos convencidos que eles ainda hoje, com o mesmo espírito de há 3 anos, da união do MFA, da força que os guiou para a libertação do povo português, estes que vamos ouvir falarão pelos outros todos. Vítor Alves. Estou a caminho de casa. Tinha tido um contacto e a minha missão começava mais tarde no Estado-Maior do Exército. Que era na altura na Copa da Moura? Não, do Exército, que era ali em Santa Apolónia. Portanto, estive em casa a aguardar, também como muitos outros camaradas, a ouvir qualquer coisa pela rádio. Eu tinha estado com o Osório, que foi para o posto de comando, levar as mensagens que haviam de ser lidas, transmitidas. Tinha estado com outro camarada e, como disse, ia para casa, ia fazer horas agarrado à rádio, em pulgas, como deve imaginar. Qual era a sua hora de entrar efetivamente em ação? 3, 4 da manhã no Estado-Maior do Exército. E aconteceu assim? Fui para lá a essa hora. O meu papel era, juntamente com alguns camaradas que estavam no Estado-Maior, mais conhecidos, os Xarais, o Rebelo Gonçalves, era prender os generais. Acabou por ser o Rebelo Gonçalves quem, com os camaradas que lá estavam, acabou por fazer. Nem todos estavam no continente. Pézara Correia, onde estava? Estava em Angola. Sabemos que o MFA em Angola tinha uma ação intensa, mas que o 25 de Abril, de facto, não aconteceu rigorosamente no dia 25 de Abril. Ou quer-me retificar? É verdade, porque houve primeiro que receber os impulsos de cá e depois lá viveu-se intensamente, mas realmente com os dias de diferença. O espírito era o mesmo. 3 anos depois, acha alguma coisa que vale a pena dizer aos ouvintes da Rádio Questão Portuguesa neste momento? Mesmo que se disse, valeu a pena. A senha era coragem e a vitória é certa? Certa. O atual Ministro da Administração Interna era apenas e então o Tenente-Coronel Costa Brás. Onde estava? Estaria a caminho já da pontinha onde estava o comando operacional do 25 de Abril, portanto, da Revolução. A hora de entrada em funcionamento, a sua hora efetiva de entrar em ação, qual era? A hora?
não tinham hora efetiva de entrar em ação. Eu estava no Estado-Maior do Exército e praticamente a atividade que desenvolvi lá nesse sentido começou na manhã, no decorrer das ações. Eu quero recordar algum facto que nessa noite mais tenha realçado, numa amalga, evidentemente, num mundo de factos que aconteceram. Talvez me tenha ficado mais na memória a sensação de medo de pessoas que estavam detidas, membros do governo que estavam detidos na Pontinha. Medo que, como se verificou, era justificado porque era uma revolução humanista e, consequentemente, não teriam que ter receio. Exilado nos Açores, Vasco Lourenço aguardava o telegrama que lhe ia dar a indicação de que a tia Angelina, salvo erro, iria para os Estados Unidos. Assinava o primo António. Mas Vasco Lourenço diz-nos onde estava após 3 anos a esta hora. Estava no quartel-general em Ponta Delgada, do oficial dia. Estaria a acabar o recolher a estas horas e ia tomar conta de todos os soldados que tinha dentro do quartel-general e a ver onde é que eles ficavam, preparado, portanto, para atuar nessa noite, se fosse necessário atuar. Ouvimos alguns dos homens sem sono. Perguntámos-lhes onde é que estariam faz 3 anos. Gostaríamos de ter feito a todos. Não foi possível, mas a boa vontade aqui fica e estamos convencidos que nas palavras deles está o espírito que moveu os homens do movimento das Forças Armadas faz 3 anos. Começava por perguntar ao Piteira Santos, da Voz da Liberdade, como é que funcionava efetivamente a sua emissora, como é que se encontrava organizada, estruturada, como é que as coisas aconteciam, como é que as emissões saíam para lá. Talvez o primeiro aspecto que tenha interesse em ser revelado, e não é nenhuma revelação, de resto, é que a emissora A Voz da Liberdade foi apresentada ao povo português através de anúncios nos jornais portugueses. Efetivamente, com uma pequena astúcia, foi possível revelar que uma nova emissora ia para o ar através de anúncios publicados nos jornais diários portugueses. A censura, que evidentemente era um monstro de 7 cabeças, não era muito vigilante, muito rigorosamente vigilante em relação à publicidade comercial, e foi possível publicar anúncios que diziam a emissora de que o povo espera, de que o programa de que você necessita, o programa que lhe convém, o programa que lhe agrada, vai aparecer a partir do dia tal, na onda tal. Esta maneira de lançar a emissora é talvez uma curiosidade que hoje fica aqui registada. Por outro lado, também devemos dizer que a nossa emissora, a emissora da Frente Patriótica e Libertação Nacional, A Voz da Liberdade, era uma facilidade que aos antifascistas portugueses, com perfeita nitidez e com perfeito sentido da responsabilidade, assumindo uma solidariedade internacionalista perfeitamente dentro da política do Estado, a República Argelina Democrática e Popular resolveu conceder aos antifascistas portugueses com uma grande largueza, uma grande generosidade e dando-nos um grande apoio. Nós somos gratos ao governo argelino pela maneira como recebeu imigrados políticos, militantes políticos e desertores do exército português e lhes permitiu um trabalho que deve ser considerado um trabalho positivo, um trabalho adjuvante, mas positivo, no sentido de a luta de libertação do povo português, da luta antifascista em Portugal e da luta anticolonialista. A nossa emissora era bastante desorganizada. Eu não direi que era poeticamente desorganizada, porque isto parece que realmente seria uma piada ou uma nova alegre. Não é. Mas era poeticamente desorganizada e só assim se entende uma emissora deste tipo, que conseguiu realmente ter audiência com meios muito precários, meios portugueses precários. Os outros meios técnicos eram fornecidos pelos argelinos, esses eram meios suficientes. Nós tínhamos evidentemente uma redação, tínhamos um grupo de colaboradores, tínhamos até um encarregado da parte musical e tínhamos, sobretudo, do núcleo dos locutores que ao longo dos anos sucederam na Voz da Liberdade, tínhamos a Voz do Alegre, que se identificou com a Voz da Liberdade e que, pelas condições pessoais e até pelo tom poético que emprestaria muitas vezes às suas palavras, conseguiu realmente ser muito ouvido em Portugal e ser ouvido com bastante sucesso. Nós temos disso uma ideia pela correspondência que recebíamos, como já foi referido, e temos disso uma ideia também pela maneira como éramos atacados.
tanto no nosso caso como no caso da Rádio Portugal Livre, a atenção que era dispensada às rádios clandestinas pelos serviços, pelos múltiplos serviços do Estado fascista português, nem hoje talvez seja pouco conhecida. E talvez muita pouca gente saiba que há das emissões de uma e da outra rádio gravações em triplicado, porque eram serviços da Marinha, eram serviços do Exército, eram serviços da Legião, eram serviços da emissora nacional, todos atentos, multiplicando comunicações para terem os governantes fascistas inteiramente ao serviço, atentos a este trabalho que se fazia no sentido de ajudar o povo português a recuperar a liberdade, o que foi possível, como se sabe, em 25 de abril de 74. E eu agora fazia exatamente a mesma pergunta sobre a forma de funcionamento, de articulação e de organização quanto à Rádio Portugal Livre. Já agora perguntava se também era uma rádio poeticamente desorganizada ou se havia um outro conceito e uma outra intenção de funcionamento. E aqui até talvez pudéssemos entrar nas diferenças que existissem entre a Rádio Portugal Livre e a Rádio Voz da Liberdade, porque certamente que não era um serviço em duplicado. Haveria diferenças, haveria distinções, e eu gostaria já agora que o Álvaro Mateus se referisse a este aspecto. Naturalmente que uma rádio clandestina, o corpo de colaboradores era pequeno, começava por isso. Meia dúzia de pessoas. Muitas delas eram redatores, eram locutores e faziam ainda o arranjo musical. Nós fazíamos um bloco diário de 30 minutos. Um bloco diário que às vezes, digamos, havia não só um bloco, mas 2 blocos. Ao longo de que nós podemos calcular cerca de 5.000 emissões, no mínimo 5.000 emissões. E ter que estar no ar com programas diferentes todos os dias. Isso exigia, digamos, que as pessoas, exigia tratamento de notícias que nos chegavam do país de militantes antifascistas, a leitura de jornais, arquivos. Nós tínhamos um mínimo de arquivos para poder funcionar, digamos, por vezes uma linha num jornal permitia fazer, digamos, uma história, digamos, de todo o desenvolvimento de uma luta, porque se conhecia, digamos, o desenrolar dessa luta. Naturalmente que havia uma certa especialização, o encarregamento de certos setores de trabalho, mas naturalmente havia muitas dificuldades, quer dizer, havia dificuldades de acumulação de trabalho. Basta pensar que 30 minutos numa folha, digamos, dá 1.800 espaços, exigia muitas vezes que uma pessoa redigisse 3 folhas, 4 folhas, até 5 folhas, não é? Às vezes por dia. E que a mesma pessoa que era redator fizesse também locução. Alguns de nós não nascemos locutores, íamos aprendendo até com o tempo a ser locutores um pouco melhores. Naturalmente que haverá diferenças, os estilos de trabalho poderiam ser diferentes, as emissões também seriam diferentes, mas tenho a ideia que também havia muitas semelhanças, porque ambas eram rádios no fundo antifascistas. O inimigo, quer dizer, era comum. E tudo isso apontava para certas semelhanças que existiriam também em duas rádios, que apesar de que eram rádios clandestinas, rádios antifascistas, rádios que ambas furavam as malhas da censura fascista, que procuravam romper a mordaça que apertava a boca do povo português. Era fundamentalmente era isto. Eu já agora gostaria de perguntar ao Manuel Alegre sobre esta mesma questão das diferenças que pudessem existir, não só quanto ao estilo, mas também quanto ao conteúdo, entre a Rádio Portugal Livre e a Rádio Voz da Liberdade. Bom, uma primeira diferença é que a Rádio Portugal Livre transmitia todos os dias e tinha várias emissões por dia, enquanto que a Voz da Liberdade começou por transmitir 2 vezes por semana e chegou a ter 3 emissões semanais. Apesar da desorganização poética, é evidente que nós tínhamos um mínimo de organização. Tínhamos também os nossos arquivos, com certeza com mais deficiências do que os da Rádio Portugal Livre. E tínhamos uma equipa de redação e, no fundo, as pessoas que escreviam, que faziam os arranjos musicais e que faziam a locução coincidiam bastante. De qualquer maneira, eu penso que havia uma característica da Voz da Liberdade, que era a atenção ao acontecimento, à atualidade, e a maneira como se agarrava o acontecimento que estava na ordem do dia. Como se agarrava esse acontecimento para fazer, a partir de factos concretos, de factos que eram seguidos com atenção pela opinião pública portuguesa, agarrar esses factos para fazer a denúncia do regime fascista e para conseguir despertar nas massas populares deste país uma consciência antifascista e uma necessidade de lutar contra o fascismo. Era mais uma rádio de denúncia e de apelo, embora fizesse também a sua pedagogia. Mas a sua característica fundamental era essa, era a atenção ao acontecimento e a maneira como agarrava o acontecimento
para o explorar e para criar essa consciência antifascista. Mas a resistência ao fascismo começou muito cedo. Vamos para já ouvir um excerto de uma reportagem da emissora oficial, portanto, que apoiava claramente o fascismo, que utilizava a linguagem oficial do fascismo, para ficarmos com uma ideia de como as reportagens se faziam então. Ouçamos. Depois de tantas provas de confiança, a nação agradecida vem hoje junto do seu chefe dizer-lhe simplesmente que espera as suas ordens. E a palavra de ordem sairá da sua boca e ouvir-se-á por intermédio da emissora nacional, com as suas estações de ondas médias e ondas curtas, e ainda de Rádio Clube Português, de Rádio Renascença e dos postos particulares de Lisboa e do Porto, não só na metrópole, mas nas ilhas adjacentes, nas províncias ultramarinas, nas colónias portuguesas do Oriente, no Brasil, na América do Norte, nos países estrangeiros e em todos os lugares onde existir um português. E Salazar pode ter a certeza que isto é assim. Com os olhos postos no futuro e cheios de confiança nos destinos da nação, que embora entregamos à guarda de Carmona e Salazar, vibramos todos juntos, unidos em volta do chefe, a dar-vos a certeza de que pode contar connosco incondicionalmente, com o nosso esforço e com a nossa absoluta lealdade. Estávamos em 1941. Este era o início de uma reportagem que a emissora nacional fazia de uma manifestação a Salazar no Terreiro do Paço. Entretanto, na emissora nacional trabalhavam bastantes profissionais e alguns começavam já a combater a ditadura. Ouçamos o primeiro excerto de um bloco muito completo de vários programas que durante a ditadura foram publicados e que diz respeito concretamente ao caso do Igrejesqueiro. Ora, pedem-me que evoque um pouco da rádio no tempo do fascismo e da resistência que muitos de nós fizemos através dos nossos programas, e apesar da censura que atenta e com inteligência, porque há muita gente que diz que era com estupidez, mas era com muita inteligência, que seguia o nosso trabalho e o demolia. Algumas passagens da minha vida na emissora nacional, onde realmente não era fácil o trabalho de quem atuava aos microfones, tudo era controlado, tudo era medido. E estávamos num período particularmente difícil, a Grande Guerra. Essa guerra de 39-45, que encontrou realmente pasto para um fascismo tão próximo do nazismo alemão. Ser pelos aliados era já um perigo. Não era fácil a vida daqueles que estavam ao lado do direito dos povos aliados. E lembro-me que na altura em que os aliados desembarcaram na França para fazer a segunda frente, todos nós, aqueles que seguíamos com a maior emoção o desenrolar da guerra, e eu também com esses, passávamos a noite a ouvir a rádio para ter indícios do virar da história através da tomada de posição de força dos aliados para acabar de vez com o nazismo no mundo. Pois nessa altura em que o desembarque dos aliados se fez na Normandia, eu às 6 da manhã tinha sabido pela escuta da rádio que isso era assim. Saí mais cedo de casa, o meu trabalho só começava ao meio-dia, nessa altura a emissora nacional começava os seus trabalhos ao meio-dia, mas eu tentei, por todos os meios, dinamizar as pessoas, fazer abrir a estação mais cedo, para darmos a notícia aos portugueses de que realmente ia virar a face da guerra. Não foi possível. Mesmo assim, fiquei na esperança que ao meio-dia, quando a estação abrisse, nós pudéssemos dar a notícia que toda a gente esperava tão ansiosamente. Também não foi possível. Implacavelmente, aqueles serviços só prometiram uma curta notícia, incluída no noticiário das 13 horas, que então se fazia também a essa hora. Por outro lado, toda a necessidade de contactar com o ouvinte, tratá-lo, enfim, como nós hoje tratamos, era inviável. Tudo tinha de ser medido, tudo tinha de ser previamente ouvido, tudo, enfim, previamente censurado. E foi por isso que muitos de nós que tomámos posição em 1945
através de um abaixo-assinado para o adiamento das eleições, que foi logo interpretado como sinónimo de oposição, fomos implacavelmente postos fora da casa. Saímos dessa vez a Itelvina, o Cunha Gonçalves, o Pescaia, enfim, muitos que fomos forçados a sair só por termos assinado as listas que foram consideradas de oposição, mas que eram nem mais nem menos que um apoio para pedir o adiamento das eleições e tornar possível àqueles que entendiam que era preciso votar em consciência e em liberdade, que o espaço dado pelo governo não era suficiente e, portanto, pretendíamos um adiamento. Isso levou a interrogatórios de um homem tenebroso, que era o Sr. Silva Paz, nessa altura não dirigia a PIDE, mas já fazia interrogatórios a todos aqueles que, julgados em lugares de confiança, consideravam ter traído a causa do Estado Novo só por simples facto de ter posto a sua assinatura num documento em que pediam o adiamento de eleições. Daí saiu, portanto, essa primeira perseguição, o despedimento sem apelo nem agravo da emissora nacional. Comecei depois a trabalhar na rádio comercial, naquele programa que muitos que têm, enfim, a minha idade ou que acompanharam com alguma assiduidade esse programa que durante alguns anos realmente contactou a maioria dos portugueses, os chamados Companheiros da Alegria, que evidentemente tinham um caráter recreativo, mas o governo estava atento e via que se desenvolvia ali uma atividade que dava grande possibilidade às pessoas de falarem ao microfone dos seus problemas. Realmente o programa tinha essa característica. Um contacto permanente com os espectadores daquele programa, visto que era um programa que tinha auditório, que percorria o país inteiro e que permitia ao povo ir ao palco e em pequenas entrevistas, a propósito de concursos que se faziam, depois dar conta dos seus problemas, das suas dificuldades. Enfim, eu lembro-me até de uma coisa que foi bastante notada pelos poderes constituídos. Num dos concursos em que uma professora ganhou determinada quantia, não sei se foi 8 ou 9 contos, que nós dávamos de um prémio de um concurso que se chamava Ou Tudo ou Nada, eu depois logo a seguir fazia-lhe uma série de perguntinhas, o que é que fazia, como se chamava, e ela disse-me: eu sou professora. E eu perguntei-lhe então: o que é que vai fazer com o seu dinheiro? Disse-me ela: enfim, pagar algumas dívidas. Com o teu caráter espontâneo, disse logo: é pena, uma professora não deveria ter dívidas senão de gratidão dos seus alunos. E este simples facto de pôr a evidência que uma professora tinha dívidas foi anotado na minha ficha para mais tarde proibirem o meu programa. E proibirem com uma desculpa que me parece, enfim, só para dar uma razão, visto que já há muito tempo perseguiam os Companheiros da Alegria, dada a popularidade que ele obtinha. E quero revelar-lhes aqui um documento que considero importante como história da repressão fascista. É que a proibição dos Companheiros da Alegria vem por ter aparecido num jornal uma entrevista comigo em que eu dava uma opinião acerca de Nehru. E vale a pena ler-lhes hoje, que estamos a evocar realmente a rádio no tempo do fascismo, um despacho ministerial que me proíbe trabalhar sem prazo sequer. O despacho diz assim: no jornal Norte Desportivo de 11 do Corrente, o ator Igrejas Caeiro dá uma entrevista que termina com a afirmação seguinte: embora preocupado com a sorte dos pedaços da nossa terra espalhados pela Índia, considero Nehru o maior estadista da nossa geração. Esta afirmação, além de confirmar tendências de espírito que uma outra passagem da entrevista faz suspeitar, denuncia no seu autor uma tal insensibilidade perante um grave problema da nação e uma tão revoltante falta de dignidade como português que se impõe pô-lo inteiramente à margem de qualquer auxílio, colaboração ou simples tolerância dos serviços oficiais. Por isso determino que sejam recusadas todas as licenças de que legalmente dependam as atividades a que se dedica e cuja concessão constitua faculdade discricionária da administração, bem como retiradas as que lhe estejam concedidas, e, particularmente, que não lhe seja permitido atuar em teatros ou recintos dependentes da inspeção de espetáculos. Era a minha profissão cortada para toda a vida. Não havia sequer um prazo. Não havia sequer audição. Havia, sim, o poder discricionário do governo, que só por uma frase dita em entrevista de jornal me impedia de trabalhar para o resto da minha vida. Não é sem emoção que ainda hoje realmente recordo esta passagem. Portanto, todo o meu contacto com o público estava proibido, mas contacto direto, contacto que dependesse de uma coisa chamada inspeção dos espetáculos, que era afinal onde estava centralizada a censura a todos os espetáculos. Consegui, em todo caso, refazer
toda a minha atividade e passar a trabalhar em cabina no antigo Rádio Clube Português. E foi aí que eu tive a ocasião de pôr em prática alguns programas que constituíam também a resistência e eram incómodos, por isso acabaram também por ser proibidos. Estou a lembrar-me de forma particular do Perfil de um Artista. Comecei essa série em 1954 e semanalmente ela foi dando a conhecer vozes que então eram perseguidas. Terminou em janeiro de 1960 por uma nova proibição. Lembro-me ao caso de alguns nomes que passaram por este Perfil de um Artista, a rubrica que conta com 300 entrevistas feitas. Estou a lembrar-me do António Sérgio, do Eurico Veríssimo, do Lopes Graça, do Fernando Namora, do Coelho do Amaral, do Jaime Cortesão, do José Cardoso Pires, do José Rodrigues Miguel, do Júlio Pomar, do Manuel Mendes, da Natália Correia, do Niquias de Capinacas, do Rogério Paulo, do Urbano Tavares Rodrigues, do Vasco da Gama Fernandes, do professor Vieira de Almeida, enfim, tantos outros que realmente só por o seu nome na rádio constituíam uma ousadia. Foram suportando durante algum tempo, mas a certa altura, exatamente quando se dava a entrevista de Manuel Mendes, o Perfil do Artista acabou também. Era difícil a nossa luta. Em todo caso, aqueles que hoje julgam que tudo foi sempre fácil, vou dar-lhes um aspecto de uma forma de contrariar o domínio fascista, de dar a entender o valor de grandes mentalidades portuguesas que estavam deliberadamente postas na prateleira. Queria trazer-lhes aqui uma entrevista que me parece tipo daquilo que nós tínhamos que dizer para que os ouvintes nos entendessem. Recordemos, às terças-feiras aparecia regularmente no Rádio Clube Português este indicativo. Perfil de um Artista. Ora, depois deste indicativo, neste dia tirado ao acaso, fazia-se uma introdução para apresentar o entrevistado. Vale a pena ouvir a introdução que foi feita em 1958, quando apresentávamos Jaime Cortesão. Proclamando uma pobreza nem sempre real, o nosso país comporta-se muita vez como perdulário e irrefletido, dissipando os seus valores mais sólidos. O nosso sangue mais rico anda frequentemente em estranhas veias, fortalecendo o espírito e a vida intelectual de outras nações. Os países apenas devem exportar o que lhes sobra, e não consta que a inteligência ande por aí às toneladas a ponto de provocar-nos a imigração. Hoje, o Perfil do Artista registrará o depoimento do professor Jaime Cortesão, figura grata da nossa vida intelectual, cuja obra de notável investigador tem sido largamente acarinhada pelo governo brasileiro. Ouçamos o professor Jaime Cortesão. Como é o seu nome completo? Jaime Josarte Cortesão. E depois desta ligeira identificação, seguia-se uma série de perguntas, onde conseguíamos um retrato em corpo inteiro de cada entrevistado. Vamos recordar 2 ou 3 perguntas ao acaso, que então, há 20 anos, fizemos a Jaime Cortesão. Esta, por exemplo, era difícil falar da censura, mas havia maneira de contornar, de conseguir iludir. Fazíamos uma pergunta visando a autocensura. Fala-se muito de autocensura como das maiores limitações dos escritores.
Parece-lhe que algumas das suas obras teriam sofrido as consequências de limitação imposta a si próprio, espartilhando-as com o propósito de as defender de maiores perigos? Sim, toda a minha obra é de jornalista. Porque eu, a parte de historiador, sou jornalista, ou melhor, colaboro em muitos jornais. Colaboro numa cadeia de jornais que envolvem 3 continentes. A Europa, em Portugal, a África, em Angola e Moçambique, e o Brasil e muitos estados desse país. Vejo muitas vezes forçado a estreitar o meu pensamento e a adaptá-lo a formas elípticas e evasivas. Para dar um pouco da medida dos ideais generosos dos democratas, vamos repetir desta entrevista com Jaime Cortesão um momento em que ele fala com tanto entusiasmo da juventude. Tenta compreender a juventude nos seus excessos e aparentes loucuras, ou sente-se irremediavelmente divorciado de atitudes consideradas incompreensíveis? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Por princípio, dou sempre razão à juventude, até quando é contra mim. Porque suponho que cada geração traz uma mensagem nova, vê com olhos novos, frescos, virgens, os problemas da Terra, e é com essa intuição que ela consegue muitas vezes descobrir a solução para os problemas nacionais e humanos. Nesta madrugada de 24 para 25 de abril, quando evocamos 3 anos já da nossa Revolução, é agradável evocar o permanente sentimento de esperança e de certeza de que as coisas haviam mudar e que era realmente a tónica dos resistentes. Uma curta mensagem com que Jaime Cortesão termina a entrevista que então nos concedeu há 20 anos, aparece o seu ato de esperança, a sua confiança, que muitos ficaram pelo caminho e não conseguiram ver concretizada essa esperança. Nós recordamos comovidamente aqueles que não podem, como nós, neste ano de 77, comemorar alegremente a liberdade que nos foi dada pelo 25 de Abril. Ouçam esta mensagem de esperança de Jaime Cortesão. Acho indispensável e muito mais num país como o nosso, pôr o escritor em contato direto com o público, permitir-lhe que ele se confesse, por intermédio, aliás, desta vez, de um confessor tão hábil, ainda que por vezes ligeiramente indiscreto, como foi o meu entrevistador. Como escritor e homem debruçado sobre a história, deseja, para completar a nossa conversa, dirigir uma curta mensagem a quantos escutaram neste momento? Pois não. Confessei-me há pouco um português saudoso da pátria. Estou mais uma vez em Portugal e em contato direto com a paisagem e o povo, as 2 melhores coisas que há na pátria. Rever a terra e o homem tem sido para mim uma comoção profundíssima. A esse povo, a todos os portugueses, dirijo uma mensagem de paz, esperança e amor, e o desejo fraterno de ver Portugal integrado nos caminhos novos da liberdade e da justiça e dentro das suas grandes tradições humanas. As maiores felicidades pessoais e pela sua obra literária são os meus desejos. Muito obrigado. A sonoridade viril da nossa língua, primorosamente articulada pelo professor Jaime Cortesão, permite-nos avaliar desde logo a firmeza do seu caráter. Os 25 anos de ausência em terra brasileira não atingiram o portuguesismo total do professor Jaime Cortesão. Embora sensível ao calor humano das gentes de além Atlântico, o nosso entrevistado
não tem nem vestígios do sotaque brasileiro, que teria tocado naturalmente qualquer personalidade de menor vigor. Jaime Cortesão é daqueles timoneiros a quem as tempestades não fazem mudar de rumo. E hoje, como há 48 anos, quando iniciava a experiência de prisioneiro político, é sempre firme a sua linha de verticalidade. Ao responder-nos refletidamente, depois de pausas significativas, o professor Jaime Cortesão confirma a estatura intelectual que não permite o malabarismo fácil. Todas as palavras demonstram altíssima formação moral e mental, além de profundo conhecimento da missão do homem sobre a Terra dentro de uma religiosidade muito particular. Para Jaime Cortesão, a história não é saudosismo, mas projeção no futuro, e daí talvez o seu muito interesse pelos impulsos da juventude. Jaime Cortesão, nascido em 1884, é afinal um homem da nossa época, atualíssimo, pressentindo que não é possível deter a evolução do mundo. Interpretando em linguagem popular o pensamento do nosso entrevistado, teremos de louvar os que avisadamente procuram para os filhos calçado bem folgado a contar com o crescimento. Ninguém pode caminhar de sapatos apertados. Aos jovens que fazem atualmente a informação em plena liberdade, poderá parecer que este comentário não tinha nada de ousado, pois talvez tivesse sido a razão do perfil do artista ter sido proibido. Não levavam a bem que se dissesse que é difícil caminhar de sapatos apertados. Enfim, muitos como eu irão ao longo desta noite evocar a resistência. Não quero ocupar por mais tempo o microfone, mas quero dizer-lhes que foi duro o trabalho daqueles que não quiseram submeter-se à ditadura fascista sem demonstrar que havia algo mais e muito mais importante para dar ao povo português. Ora bem, quem não esteve a acompanhar até agora a emissão da RDP ficou, no entanto, já talvez a calcular o que é que estará aqui a acontecer com as últimas palavras do Granjeiro. Ele referiu-se à rádio e é isso precisamente que nós estamos a fazer. Referir-nos à rádio durante o período do fascismo. Começámos há uma hora, onde, à altura em que apresentámos um bloco que utilizava, ditos pelos seus próprios personagens, as palavras de ordem-chave do fascismo e relacionava isso com o trabalho que, entretanto, se fazia na rádio. Depois tivemos aqui uma conversa com alguns convidados, 4, 2 deles que trabalharam na Rádio Voz da Liberdade e outros 2 que trabalharam na Rádio Portugal Livre. Falaram do trabalho das emissoras de resistência durante o fascismo. Depois os nossos camaradas João David Nunes e Jaime Fernandes passaram algumas músicas, alguns discos característicos de determinados períodos de rádio em Portugal. E chegamos então ao trabalho que acabaram de ouvir do Igrejesqueiro, que recordou alguns factos importantes que nos podem situar no tempo de 1940, o período em que o fascismo estava em franca consolidação. O Igrejesqueiro entrou precisamente em 1940 para a emissora e de lá saiu despedido em 1948. E a carta de despedimento foi aqui lida e julgo que é exemplar. Antes do trabalho do Igrejesqueiro, tínhamos precisamente apresentado o que fazia a emissora nacional nessa altura, em que o Queiro tentava dizer algo que fosse diferente da propaganda do regime. Apresentámos um excerto de uma reportagem da emissora nacional sobre uma manifestação a Salazar promovida no Terreiro do Paço. Todo este material dá subejos elementos para que os nossos convidados que estão aqui connosco, que é o César Oliveira, o Assis Pacheco, o Eduardo Prado Coelho e o José Duarte,
de tecerem várias considerações sobre perspectivas diferentes. O César Oliveira poderá fazer um enquadramento histórico, o Assis Pacheco, homem com uma atenção virada para o cotidiano, para todas estas coisas, poderá e deverá, ele aliás esteve aqui a tomar notas como os outros convidados, fazer algumas considerações, o Eduardo Prado Coelho também e o José Eduardo também, sobretudo na questão da música. Antes disso, no entanto, vamos recordar aqui alguns spots muito característicos dos anos 30 e 40. Depois disso, vamos então conversar sobre aquilo tudo que ouvimos. Há surpresas sem igual, ter o estômago ideal, capaz de tudo comer, sem nenhum mal nos fazer. Acabemos de uma vez com o excesso da acidez, digestão assegurada, com magnésia vigorada. Aqui está um exemplo. O exemplo de um spot musicado que era, aliás, a característica comum nessa altura. E vamos ouvir outro. Rádio Philips é uma marca sublime sem igual. Não receia a competência, pois tem sempre a preferência entre todas as que há em Portugal. Um outro, este sobre Philips. E o nosso camarada técnico está ali a acertar um outro. O marido contente foi oferecer à mulher uma latas de conserva de uma sardinha qualquer. A mulher desembrulhou-as logo na marca, repara, como não eram arroz, deu-lhe com elas na cara. Realmente, ter em toda a parte conservas La Rose e comprar outras é pecado que merece castigo. La Rose é La Rose. Exija conservas La Rose. Só La Rose. Ora bem, aqui tivemos 3 exemplos de publicidade. Do período em que a publicidade começou a aparecer na rádio. 2 características comuns que julgo que todos anotaram é a utilização de música e, normalmente, o texto em verso. Bom, não sei se querem começar por aqui. Julgo que houve muito material que poderia suscitar algumas considerações. O Eduardo Prado Coelho está mesmo aqui à minha frente e ficou entusiasmado com os spots. Entusiasmadíssimo. Eu suponho que o que vocês pretendem com esta conversa e com este programa é fundamentalmente procurar caracterizar o que foi o fascismo português, não em função daquilo que é mais evidente, mas em função fundamentalmente, sobretudo, daquilo que no cotidiano, no dia-a-dia, ia trabalhando as pessoas, ia deformando as pessoas e as influenciando. Eu suponho que depois o César poderá falar um pouco sobre isso. O fascismo português não é um fascismo muito agressivo no sentido de ter uma ideologia ou ter tido momentos ideológicos exaltantes portanto, que levassem as pessoas a aderir a valores que fossem extremamente fortes. É, sobretudo, há uma certa dimensão de pequenez e de uma certa moderação, suponho, um fascismo de barbeiro, suponho que era o Cândido Ribeiro que dizia um pouco isto, com toda uma violência cotidiana, no entanto, muito forte. E, provavelmente, há bocado ouvíamos no Jaime Cortesão a necessidade de estreitar o pensamento. É a estreiteza do pensamento que nós sentíamos no trabalho da rádio e no trabalho cultural em geral, que aquilo que vocês passaram esta noite, que estamos estado a ouvir, documenta de uma forma excelente, extraordinária. E, portanto, suponho que o nosso trabalho poderá ser precisamente de verificar como é que as palavras, as músicas, todas estas coisas que até parecem insignificantes, que parecem que não afetam coisa nenhuma, que são extremamente inocentes, acabam por moldar as mentalidades para a aceitação de todo um peso fascista, de toda uma violência, de toda uma opressão, de toda uma censura, de toda uma exploração de facto, que se mantiveram e que são fundamentalmente um programa de estagnação, um programa de apatia mental,
e para o qual a rádio contribuiu muito, excluindo aqueles focos de resistência a que já se fez referência hoje. Mas eu gostaria, portanto, por precisamente essa questão a vocês todos, e ao César talvez em especial, como caracterizar ideologicamente este fascismo numa certa, não agressividade, mas uma certa estagnação e pequenez e estreiteza que me parece que a rádio documenta admiravelmente e que deu, portanto, toda essa mediocridade visível nestes documentos que vocês passaram. Eu queria dizer uma coisa do Eduardo Prado Coelho, que realmente... Eu faço uma intervenção só para dizer que o Igreja Quer tem estado aqui connosco, tem estado a ouvir a conversa e o que aqui foi dito suscitou-lhe uma intervenção que vai fazer. É exatamente isto, é que os spots que nós ouvimos há bocado, com música e com versos, com todo aquele aspecto caricato que realmente todos reconhecemos, não são uma invenção portuguesa. E são o reflexo, na época, daquilo que fazia a Rádio Andorra, muito ouvida em Portugal, e a Rádio Toulouse. É claro que no seu atravessar de Pirineus resulta aquilo, mas é preciso dizer que é ainda a influência europeia em Portugal e, de um modo geral, a influência francesa. Não sei se esta intervenção motivará o debate ou se o Eduardo Prado Coelho quer continuar a fazer a interpelação que fez ao César. E damos a palavra ao César. Talvez o César possa, nesta altura... Pois, é que... Eu acho que é César o que é de César. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Pois, eu acho que o fascismo português, como é que se pode caracterizar assim, o mais sinteticamente possível, numa conversa informal como é esta. E, sobretudo, se puderes, assente em alguns motivos aqui ouvidos. Pois, eu acho que transmitiram já, julgo eu, que um discurso do Botelho Muniz durante a participação, portanto, do Rádio Clube na Guerra Civil de Espanha. Pois eu acho que é a Guerra Civil de Espanha, ou o termo da Guerra Civil de Espanha, que marca, de certo modo, uma viragem no fascismo em Portugal. O fascismo em Portugal, ao contrário do nazismo na Alemanha, ou do fascismo italiano de Mussolini, ou mesmo aqui ao lado do franquismo em Espanha, não foi fundado em grandes movimentações de massa, exceto no período a que correspondeu, aqui assim ao lado, a Guerra Civil de Espanha. Ou seja, durante o período da Guerra Civil de Espanha, é o período em que se formam os viriatos, em que é fundada a Legião Portuguesa no Campo Pequeno, em grandes manifestações de massa, em que há desfiles